Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de aulas particulares de Química ou ajuda para resolver algumas questões, você pode entrar em contato comigo pelo número na descrição. Escreva o nome do hidrocarboneto cíclico abaixo. Bom, primeira coisa, a gente tem que separar o que é cadeia principal da ramificação. Cadeia principal é aquela que possui maior número de átomos de carbonos e, nesse caso, também tem que possuir aqui a dupla ligação dentro dela. Então tá aqui, ó, a cadeia principal seria essa cíclica, uma cadeia fechada com 5 carbonos. E esse carbono aqui, ele é a nossa ramificação. Quando nós temos uma ramificação com apenas um carbono, nós chamamos ela de metil. Por que metil? Met vem do prefixo, tá? Essa primeira parte, ela vai estar numa tabela de nomenclatura que eu tenho aqui embaixo. E aí a gente chama de prefixo. E esse il, ele é uma terminação que a gente usa nas ramificações. Então, ó, quando você vier aqui ó, na tabela de nomenclaturas, você vai ver que o prefixo está relacionado com o número de átomos de carbonos. Quando a gente só tem um carbono, o prefixo que utilizamos é o met. Mas a terminação il, que é a terminação que a gente vai utilizar quando a gente tem uma ramificação, nós temos o metil. Esse é o nome da nossa ramificação, tá? Voltando lá na estrutura, ó, a gente tem um metil nesse carbono. Qual é o número desse carbono? Bom, para numerar uma cadeia carbônica, a gente numera. Eu vou dar a prioridade. Primeiro na função, depois a insaturação, dupla ou tripla, e depois na ramificação. Tem muita gente que acha que começa aqui, ó, na ramificação, mas não. A gente tem que começar lá na dupla, ou nesse carbono. Mas qual vai ser um? Tá, meio que tanto faz nesse caso aqui, mas o que a gente tentaria? Se eu colocar esse como 1, esse aqui tem que ser o 2. E a gente tem que dar a menor numeração possível para o carbono que está ligado à ramificação. Por exemplo, 1, 2. Aí ficaria 3 e 4. Ó, no carbono 4 eu tenho a ramificação. Mas se eu numerasse do outro lado, se eu começasse aqui, ó, esse sendo 1 e esse sendo 2, e a numeração fosse menor, essa seria a ordem correta. Eu disse que tanto faz porque aqui, ó, tanto faz mesmo. Ó, 1, 2, 3 vai dar 4 também. E esse o 5. Então, querendo ou não, ó, se eu for de um lado ou do outro, no carbono 4 eu vou ter a ramificação metil. Aí, para dar o nome para o composto, você começa escrevendo aonde que está o metil, tracinho para separar o número de letras. Aí, ó, no carbono 4 eu tenho um grupo metil. E eu dou agora o nome da cadeia principal. Só que como a cadeia é cíclica, é um ciclo, uma cadeia fechada, você começa escrevendo ciclo e aí depois você vai vir aqui, ó, para a cadeia principal dando nome nessa sequência. Primeiro, você vai colocar o prefixo, o intermediário e o sufixo. Prefixo. Qual é o número de carbonos que a gente tem na cadeia principal? Eram 5, não é? Com 5 carbonos, o prefixo é pente. Vamos dar uma conferida lá, ó. Tem 5 carbonos aqui mesmo. Então, depois da palavra ciclo, você vai escrever pente, porque existem 5 carbonos. Agora vamos para o intermediário. Ele vai ser referente à dupla ligação. Observe, apenas ligações simples quer dizer que nós só temos ligações assim entre os carbonos. Uma ligação dupla, ele está falando isso aqui. É justamente o que a gente tem. Então, o intermediário que a gente vai usar é o intermediário em. Depois do ciclo, você vai colocar pen, tá? E a terminação O de hidrocarboneto, porque é uma molécula que só apresenta átomos de carbono e de hidrogênio na sua constituição. E é o que nós temos aqui, um hidrocarboneto, tá bom? Então, ó, a terceira parte, que é o sufixo, tem a ver com a função orgânica. Como nós temos a função hidrocarboneto, a letra O é a terminação do nome. Bom, eu não indiquei em qual posição estava a dupla. Não precisa fazer isso, professor? No caso de um ciclo que só tem uma dupla ligação e não tem outras funções que não hidrocarboneto, não precisa. Porque sempre no carbono 1 você vai ter a sua dupla ligação. Então aqui, obrigatoriamente, eu teria que colocar um N,
se eu fosse numerar. Mas como esse 1 é obrigatoriamente, então não é uma coisa assim que você não sabe que a dupla tem que estar no 1. Tá? No caso do ciclo, como ela sempre vai estar no 1, nesse tipo de caso aqui, você não precisa numerar. Tá? Isso fica implícito. Então, o nome do composto ficou 4-metil-ciclopenteno. Belezinha, pessoal? É isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se ver numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!